Não, não precisa não. Muito boa noite. Então vamos começar, né? O reconhece o cristão pelas obras, porque sem obras a fé não subsiste. É morta. E o que é a fé? Aquela ideia, aquela certeza, aquela razão, aquela vontade, aquela certeza do certo, do errado, aquela coisa que você muitas vezes direciona. Só que assim, a gente tendo certeza, você não demonstra essa certeza se você não realiza as obras. Então, por exemplo, a gente conhece a doutrina espírita, e na doutrina espírita nós temos a ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa, arregaçar as mangas, não é? E aí a gente só estuda a doutrina espírita por 20, 30, 40, 50 anos e não faz nada, como é que fica? Fica muito complicado, não é mesmo? Então a casa, de uma certa forma, também colabora com isso, porque a casa incentiva, cria grupos, cria trabalhos, inventa trabalho para os trabalhadores vir, realizar, arregaçar as mangas. Então, por isso que tem esses trabalhos. Mas poxa, vai ter outro almoço, dá um trabalhão nas casas, cortar couve, não sei o que. Mas é aí que está, né, a grande chance que nós temos de colaborar, de mostrar que nós temos certeza do que estamos fazendo, certeza do que nós queremos, certeza do que nós pensamos, porque é através dessas obras. Então a casa vai devagarzinho arrumando aí, trabalhos fora, aqui mesmo, não é? Inventa essa história de enxoval para criança recém-nascida, inventa a visita fraterna para lares em dificuldade, vai criando trabalhos justamente para que a gente possa ter a oportunidade de trabalhar, não é? Aqui em São Paulo nós estamos vivendo assim uma espécie de um drama, porque aqui em São Paulo hoje nós temos uma gama de trabalhos que são realizados pelos governos, não é? Então hoje tem esses benefícios sociais, tem uma série de coisas que antigamente, 20, 30, 40 anos atrás, a gente não tinha, então nós tínhamos uma carência muito maior, uma necessidade muito maior, e aí os espíritas trabalhavam intensamente nessa necessidade. Então criava-se casas sociais específicas para trabalhos sociais, a casa tinha 2 departamentos, um social e um espiritual, então tinha uma atividade constante, mas com o tempo foram se criando mecanismos. E hoje essa necessidade a gente vê um pouquinho mais distante. Mas existe ainda a necessidade, mas hoje o grande desafio é a gente encontrá-la, ir atrás dela e encontrá-la. Esse é o maior desafio que nós temos. Muito bem. Bom, e o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade. Parece tão fácil as palavras, né? A lei de justiça. Vocês já pensaram como isso é complicado? Como que a gente pode aplicar a justiça? Primeiro precisa ter noção de justiça, né? Porque na maioria das vezes a gente não tem essa noção. Então a gente quer aplicar a justiça com as próprias mãos, muitas vezes, da nossa forma. Lembra aquelas novelas que tinham os vilões da novela? A gente não queria aplicar uma justiça para ele. Eles deviam morrer de tal forma, devia acontecer tal coisa com ele. A gente tinha uma justiça palpitante naquele tempo, não é? Tinha vilões que saíam um determinado período, o vilão acabava saindo bem, ia embora, fugia com dinheiro, com não sei quem, com um monte de coisa, e todo mundo ficava bravo, porque, poxa, a vida aprontou a novela inteira, ainda vai sair assim, né, com benefício. Então, a lei de justiça, na verdade, é palpitante, e nós precisamos estar constantemente auferindo isso, então, fazer aos outros o que gostaria que nos fosse feito, sabe? A misericórdia, a compaixão, o amor, tem que ir mesclando tudo isso. Quando a gente vê na televisão, por exemplo, uma pessoa que é perguntada, e agora aconteceu tal fato relevante aí com você, com a sua família, o que você espera agora? E aí a pessoa fala assim, eu espero justiça, não é assim que eles costumam falar? Só que no fundo ela não está falando justiça, sabe o que ela está falando? Vingança. Não é? Porque ela não quer só a justiça, ela quer a vingança, quer que ele sofra o que ele fez sofrer, quer que ele viva dificuldades, quer que ele tome banho gelado, quer que ele durma em cama de prego, essas coisas, né? Bom, dormir em cama de prego não é muito difícil, porque tem alguns países aí que o pessoal ganha para dormir em cama de prego, né?
Então, mas a gente tem essa sensação que entre justiça e vingança tem uma linha muito estreita. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Bom, a fé ativa é aquela que se promove por meio de ações. Então, a fé não fica só escutando, ela também faz, realiza. E também não fica só falando, prometendo que vai fazer, vai salvar o mundo, vai tirar todo mundo disso, daquilo. Não é essa fé. A fé verdadeira é aquela que se fala pouco, o pouco ele realiza do pouco que ele fala. Então a fé verdadeira é aquela fé que ele fala e faz também. Então não é só aquela expressão de promessas. Tem até uns termos populares, né? Um tal de promessinha. Já ouviram essa história de promessinha? Aquela pessoa que só promete. Em casa a gente às vezes tem um promessinha, não tem? Não vou fazer mais isso. Não tem umas pessoas que falam isso o tempo todo? Não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso. Normalmente ele tem um nome de filho, filha, tem genros, nora, né? Normalmente ele tem um nome assim específico. Então ele apronta alguma lá e fala, não vou fazer mais isso. Então não adianta, é preciso demonstrar. E a fé se demonstra pelas ações, pelo amor de Deus, não é? Bom, normalmente o verdadeiro cristão é bom, é benevolente, é indulgente e justo. Olha de novo a justiça aí, olha aí a justiça. Não aplicaram a justiça com Jesus? Olha só, com os nossos irmãos hebreus não tinha lá o olho por olho, dente por dente. Com Jesus aplicaram uma justiça bem aplicada, né? Porque ele foi condenado. Então, em tese, todo mundo que é condenado é culpado, não é mesmo? Então, Jesus era culpado, porque ele foi condenado. Mas em que condições que ele foi culpado? Então, tudo isso tem que pensar, tem que vigorar entre nós. Precisamos saber sobre isso. O bom cristão examina a própria consciência. A gente consegue fazer isso? Difícil, não é? É difícil examinar-se a si mesmo, porque normalmente a gente examina o outro. O outro está errado, o outro fez o que não devia, o outro. Quando se fala a respeito de nós mesmos, aí já é outra história. A gente já tem muita indulgência, muita paciência. Não, isso aqui foi um lapso, foi um problema, não é? A gente sempre pensa um jeitinho de se esquivar. Mas quando é o outro, a gente sempre tem um dedinho para apontar. Então, ele examina a própria consciência. Olha no espelho. Quem que você é? Será que é difícil a gente fazer essa questão para a gente mesmo? Quem que eu sou? Será que eu sou bonzinho? Se fosse bonzinho, talvez a gente nem estivesse no planeta, não é? Então, examina se ele fez todo o bem que ele podia. Isso também é uma outra coisa complicada. Por quê? Porque, por exemplo, você está lá na sua casa, 1h da manhã toca a campainha e alguém fala assim, poxa vida, estou lá com meu esposo, meu filho, meu marido, precisando ir no médico. Se não poderia fazer a gentileza de levá-lo no médico, sabe? Poxa, eu gostaria muito, mas infelizmente o carro está quebrado. Infelizmente não tem gasolina. Infelizmente quem dirige é o meu marido, a minha esposa, não está aqui agora. A gente sempre tem isso, não é? A gente consegue examinar a consciência e fazer todo o bem que podia. E o pior não é isso. O pior é que o Cristo ensinou que nós precisamos fazer todo o bem que nós pudermos. Hoje é compreensível. A sociedade moderna exige da gente uma certa temperança, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, vem uma pessoa te pedir um pedaço de pão e aí fazer todo o bem possível não é só atender o pão, né? Saber nome, por que ele está desse jeito, saber o que ele precisa mais além do pão. Fazer o que é possível é fazer muito mais do que o mínimo necessário. Hoje, aqui na sociedade moderna, a gente se contenta em fazer o mínimo necessário. Então, o mínimo necessário é isso. Pedir um pedaço de pão, a gente fala para ele voltar amanhã, não é? Porque ele gosta de pão amanhecido, então se ele voltar amanhã, ele come o pão que era de hoje. Então, tá tudo certo. Normalmente a gente tem esse conceito, essa ideia, né? Muito bem, mas vamos em frente. Quem falou que a fé sem obras é morta, está lá registrado no Evangelho, foi Tiago.
no capítulo 2, versículo 14 a 26. E de uma certa forma o Espiritismo resgata esse ensinamento. Por quê? Mostra a sua fé sem obras, e eu vou mostrar para você a minha fé pelas minhas obras. Vocês sabem que a maioria das pessoas não querem mais ouvir de Jesus, ouvir falar de Jesus, não é? Vocês sabem disso? As pessoas querem ver Jesus, falar. Às vezes você passa na frente de um botequim e está alguém falando de Jesus, mas e ver Jesus na realidade, assim, nos gestos, nos atos, aquela irritação do trânsito, as pessoas querem ver Jesus ali. Você está irritado, está nervoso, vai atrás, quer perseguir, quer bater no carro, quer tirar ele da pista, o que você quer fazer? Não, paciência, compaixão, misericórdia, deixa, segue em frente, vamos em frente, não vamos fazer mais nada, encerra o assunto, paramos por aí. Você recebe uma provocação no trabalho, em família, com amigos, você sabe como se comportar. É isso que as pessoas estão carentes de ver, porque normalmente é assim, é o olho por olho, dente por dente, mas não é só isso. A gente tem um chavão que nós aprendemos desde criança, que se chama assim, não levar desaforo para casa, o que é uma grande besteira, né? Então, para não levar desaforo para casa, o que a gente faz? A gente comete atos anticristãos, não antidemocráticos, mas anticristãos, porque a gente quer devolver a ofensa em igual ou maior intensidade. E isso é uma grande bobagem, porque os bons espíritos não inspiram senão o bem. Se a gente está com uma ideia que não é o bem profundamente sentido e vivido, nós estamos sendo mal inspirados. Começa já daí, né? Então, a má inspiração gera para a gente problemas. Problemas de que natureza? Dessa natureza. Problemas que nós vamos ter que depois corrigir. Sabe aquela equação matemática que você não sabia e você escreveu qualquer coisa lá? Pensando que o professor não ia ler, só ia ver o resultado, porque o resultado nós colamos do amigo, o resultado. Aí ele vai lá e olha a equação e fala, como é que ele chegou nesse resultado? Não é? Está errado, tem que fazer. Então, é assim que nós precisamos nos comportar. O bem profundo, olho por olho, dente por dente, desaforo para casa, essas coisas a gente tem que deixar de lado, abandonar. Outra coisa que é muito comum, especialmente quem tem o cabelinho pintado. Eu tenho a minha opinião. Sabe a história da opinião? Assim, a pessoa que não muda de opinião. Tem pessoas que falam isso. Não faz muito tempo, uns 600 meses atrás, quando eu ia visitar meus tios, aí minha tia falava isso, não vai falar com seu tio que ele está doente dos nervos. Aí a minha mãe não, a mãe de um amigo meu, porque eu não posso falar coisa pessoal, mas a mãe de um amigo meu perguntava assim para ela, né, para a irmã dela, mas por que ele está assim? Aí ele saía lá do quarto, abria a porta e falava assim, porque eu tenho opinião, eu não mudo de opinião. Olha só que bonitinho, né? Não muda de opinião, olha que beleza que é, olha só. Vai rodar em círculo, vai fazer aqueles buracos de índio que andam rodando em círculo assim, sabe? Vai fazendo aquele buraco, porque não muda de opinião, quer dizer, não evolui, não cresce, não se desenvolve, não aprende, não faz nada. Porque quem não muda de opinião não faz nada disso. Se a gente aprende alguma coisa, mesmo que seja contra as nossas opiniões, a gente tem que mudar. Bom, mas vamos em frente, esse não é o problema. Tem alguém aqui que tem opinião? Pode continuar, não tem problema, ninguém está combatendo não, viu? Pode ter as próprias opiniões, pode continuar com elas, não tem problema nenhum. Depois não sou eu mesmo que vou me ver com elas, então não tem problema, né? Bom, um modelo de cristão, Chico Xavier. Esse é um modelo grande, forte de cristão. Que beleza, né? Olha só. A música começou sozinha, é bom, foi falar do Chico, já veio aí ou foi a opinião? Acho que o rádio tem opinião, hein? O rádio tem opinião, mas a vida do Chico é um exemplo de trabalho, de amor, de dedicação, de renúncia, sabe? É um exemplo que é importante a gente conhecer cada vez mais. Eu não sei se vocês sabem, mas existem mais de 200 obras que não são do Chico, são de pessoas falando do Chico.
dos trabalhos dele, das coisas dele, da vida dele. Ele não faz participação nenhuma nessas. É a pessoa falando dele, são mais de 200. Eu, particularmente, tenho mais de 100 dessas obras em casa, mas tem mais de 200, talvez até mais do que isso. Bom, então, as pessoas permanecem envolvidas na onda de pensamento que emite. É duro a gente falar isso, porque isso vai até contra mim mesmo, porque de vez em quando a gente se sente assim meio amarrado em algumas coisas, mas você está dentro das ondas dos seus pensamentos. Então vamos imaginar aquelas pessoas que só pensam em futebol, não conseguem pensar em outra coisa. Aquelas pessoas que só pensam em política, não conseguem pensar em outra coisa. Olha só, se a gente quer crescer e progredir, porque veja, aqui na Terra, é um instrumento que nós temos. Não tem nada aqui na Terra que a gente possa dizer que vai proporcionar para a gente, sem fazer qualquer esforço, algum processo de evolução. A gente tem que usar as coisas da Terra como instrumento. Então, usa os recursos financeiros, usa as coisas que o planeta tem, o trabalho, tudo para nós crescermos. Então, é assim, não adianta a gente querer pensar em outras coisas, a não ser aquele pensamento maior, das coisas maiores da vida. Porque nós estamos assim encarcerados na Terra, estamos aprisionados na Terra, mas um dia vamos receber um alvará de soltura, nós vamos sair daqui. A gente chora tanto quando alguém recebe um alvará de soltura, poxa vida, precisou ir embora, meu Deus do céu. Mas vai na cadeia para ver a alegria que uma camarada tem quando alguém fala lá, fulano de tal, pode vir para cá, vai ser solto. Nossa, a pessoa não se cabe de contentamento. Eu acho que é por isso que os japoneses, ao invés de fazer um velório, fazem uma festa com almoço, jantar. Vocês já foram em velório japonês? Já foram? Nunca foram? Não. Eles não fazem uma cerimônia com comida, com um monte de coisa, uma espécie de uma festa, assim, um negócio, uma espécie de uma festa, não é? E a gente ainda fica pensando, poxa, podia ter demorado mais uns 10 anos esse alvará de soltura, deixa ele preso mais uns 10, 15, 20 anos aqui na Terra. A gente pensa isso. É claro, a gente se apega à pessoa, gosta da pessoa, mas entre gostar e não permitir que ela tenha a sua liberdade, possa evoluir, possa crescer, é uma diferença muito grande, não é? Bom, então nós estamos envolvidos nos nossos pensamentos. Veja o que você anda pensando e é o que você está ali rodando em cima daquilo. Então, por exemplo, tem gente que só pensa em ginástica, então só roda em cima daquilo. Aí tem que ir 3 vezes na academia, apesar de eles permitirem só uma vez por dia, mas tem que ir 3 vezes, porque um dia uma hora faço uma coisa, outra hora faço outra, e eu tenho que ir a semana inteira, eu tenho que fazer, e tem que acontecer, e eu vou correndo para o trabalho, eu vou voltar correndo, vou de bicicleta, vou voltar de bicicleta, eu vou nadar no rio Tietê, não. Mas o rio Tietê, nos tempos áureos, era onde se faziam as competições de natação. Olha só que belezinha que era isso. Aonde é o Clube Espéria, ali perto da praça da Viaduto das Bandeiras, onde tinha as competições. Bom, então a gente roda em torno daquilo que nós estamos pensando. Tá brigado com o marido, fica só pensando nisso. Ele me paga, eu vou arrumar um jeito de pegar ele, vai ver só, vou tomar todas as coisas que ele tem, ele vai sair sem nada, não vai levar nem uma caixa de sapato, ele vai ver, ele vai se lascar todinho. Só pensa nisso, olha que coisa só. O jovenzinho, quando está na idade madura, querendo amadurecer, só pensa, arrumar uma namorada, porque eu vou me casar, vou ser feliz para sempre, e assim, e nós vamos viajar, e vamos fazer, vamos para a lua de mel, vamos para a lua do açúcar, depois nós vamos para a lua da frutose, sabe? Fica assim, rodando só em cima daquilo. Então, nós estamos aonde estão os nossos pensamentos. Aí a gente vem para cá, e a ideia basicamente é isso, sintonizar com outras coisas muito boas. Sabem por quê? Porque a gente detesta livros. Porque se a gente gostasse um pouquinho mais de livros, só um pouquinho mais, não precisava ser muito, 5 minutos por dia, só isso, a gente estaria envolvido em outras coisas, em exemplos cristãos, em exemplos maiores, em informações preciosas. Se a gente pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, eu faço sempre esse convite, 5 minutos por dia, logo que começa o dia, antes de qualquer outra coisa, a gente lê o Livro dos Espíritos em 1 ano. Mas é importante, porque tem cada coisa lá que vocês é impressionante.
E de vez em quando você descobre um negócio que você nunca tinha visto. Esses dias eu descobri uma das coisas interessantes que tem lá. Sabe o medo que a gente passa? De vez em quando passa um medo, ou no trânsito, ou em casa, ou em algum lugar, um medo que a gente sente e passa. Os Espíritos falam que esse medo foi autorizado por Deus. Olha só. Bom, a premissa é a seguinte: nada acontece sem a permissão de Deus. Até aí tudo bem, não é? E aí ele continua dizendo que no fundo, quem pediu esse medo fomos nós, para passarmos por ele, por um aspecto didático, para a gente aprender alguma coisa com ele. Olha só que coisa. E a gente achando que podia se poupar do medo, não é? E essas mensaginhas de WhatsApp que a gente recebe: não abra a porta de casa a partir das 20h32, que pode passar um vento de noroeste que entra na sua casa. Misericórdia. Olha, não abra nada que venha com o nome de fulano de tal, Jesus, não abra nada que venha com o nome de Jesus, porque é um golpe. Todo mundo tentando prevenir medos e golpes e problemas e coisas, mas fomos nós que pedimos para crescer, passar por ele e aproveitar alguma experiência. É estranho isso, não é? Mas no fundo vocês vão ver que tem uma ponta de realidade. Bom, o Emmanuel fala no Fonte Viva que não basta saber. Sabe o aluno que nunca sai da faculdade? Aí faz o curso, depois faz mestrado, doutorado, PhD, não sei o que, vai estudar fora, vai fazer complementação de não sei o que, mas nunca faz nada com relação à profissão dele. Nunca faz nada. Você sabe que tem espírita que é assim também? Que ele vem há 50 anos na casa espírita, está estudando, está aprendendo, está aí. Nossa, só foi um aprendizado maravilhoso, mas não faz nada. Não faz nada, não tem nem paciência dentro de casa. Se ele chegar em casa agora e não tiver uma comida para ele comer, ele derruba, roda a baiana, faz todo mundo dormir nervoso. E aprendeu tanto, né? Aprendeu, que é uma maravilha. Não consegue. Um pouquinho de paciência, um pouquinho de tolerância, um pouquinho de... sabe, assim, compreensão entre as pessoas, não consegue. Não vale ao aprendiz apenas crer, também é preciso agir. Então não é saber e crer, é preciso agir sempre. Então você conhece um pouquinho, sabe o que o André Luiz fala? 5 minutos de evangelho, 5 minutos. Significa para a gente que nós já temos a quantidade suficiente de informações para trabalhar a vida inteira em torno de Jesus. 5 minutos de evangelho. Agora, vocês acreditam numa coisa dessa? Porque a gente está há 30 anos estudando evangelho, de vez em quando a gente ainda dá o pé para trás, assim, a gente dá uma recuada. Não, isso aqui não, tá demais. Tem limite para ser besta. A gente tem essas ideias assim, mas tem limite para ir, tem limite para aqui, não posso fazer isso. Então, não basta conhecer e não basta crer. É preciso, em todos os casos, agir. Mas como que eu posso agir? O que eu posso fazer? O que é? Vocês me dizem, o que a gente pode fazer? Alguma coisa que a gente gosta. Primeiro, começa por aí, né? Porque fazer coisa que não gosta também é horrível, não é? Então, fazer alguma coisa que gosta. Gosto de conversar. Vai fazer uma visitinha lá com um parente que faz tempo que você não visita. Eu já visitei todos eles, já conversei com todos. Então vai lá no asilo conversar com aqueles senhores e senhoras que estão lá, abandonados pela família. Eles têm muito assunto. Pode ser repetitivo, mas eles têm muito assunto. Se você voltar outra vez, você já sabe todos os assuntos que eles vão falar, mas não tem problema nenhum. Você vai escutar de novo, vai se interessar de novo, vai falar de novo. Então, eu não gosto de criança. Vai ver o brilho dos olhos das crianças em algum lugar. Tem tanto lugar para ver criança brilhando os olhos. Uma creche, um lugar assim, onde tem criança pequena, as crianças de família. Eu gosto de criança, mas não gosto de ir no aniversário de criança. É porque eles fazem bagunça, grita, ninguém aguenta. Vai lá, brinca com eles, fica com eles. Você gosta de criança? Faz isso. Meu negócio é meditação. Tá bom, faz meditação. Vai lá no Ibirapuera, senta de quadrado, assim, como é que senta com aquelas pernas daquele jeito assim? Senta de quadrado lá e medita, sei lá. Aí você olha lá
um menino andando de bicicleta, você medita por ele, pede por ele, aí você vê um casal conversando animadamente, fala que Deus abençoe, que eles possam se casar, ser felizes. Faz essa meditação assim, em prol das pessoas, sabe assim, pedir pelas pessoas. Ninguém nem precisa saber o que você está fazendo ali, dá a impressão que você está meditando, não, mas você está pedindo para cada um que você está olhando ali, uma ajuda, um amparo, um apoio, uma alegria, uma felicidade para eles. Olha como isso é fácil. Ah, não gosto nada, gosto de ver série. Ah, tudo bem, assenta lá na série, começa a interagir com a série, começa a pensar se realmente aquilo acontecesse, seria real aquilo, começa a pensar sobre isso. Nossa, que interessante, eles estão falando uma coisa de vida assim, de que a pessoa não morreu, ela morreu no capítulo anterior, mas ela voltou outra vez, aqui está dando conselho para o fulano, meu Deus do céu, olha, tem uma chave aí, tem uma janela espiritual aí nessa série. Analisar com mais interesse, uma coisa assim, sabe? Pode ser uma ficção, não tem problema. Ah, não gosto disso. Ah, gosto de descascar batata. Melhor do que plantar batata, né? Então, descascar batata. Então, espera aí, veja algum lugar que vai ter aí. Tem casas que precisam de descascador de batata toda semana, porque vão fazer uma sopa fraterna, vão fazer alguma coisa. Descascar batata também tem essa atividade que é muito boa. Ah, eu gosto de dirigir. Ah, convida alguém para fazer um passeio, especialmente alguém que não tenha mais pessoas, mais familiares. Dá carona para as pessoas da casa que você milita, da casa que você trabalha, do trabalho que você faz. Ó, estou indo para tal lugar, alguém quer ir comigo? Aí pronto, faz isso. Fazer alguma coisa, sabe assim? Aí não gosto nada disso. Tá bom, você está no mercado, deixa alguém que tem uma coisinha só passar na tua frente. Pronto, já é um serviço. Olha só, que beleza. Tem alguém discutindo na rua, não precisa fazer nada, só ora. Ai, Senhor, que eles possam se equilibrar, que eles possam não fazer nada que depois se arrependam. Uma precezinha, que ninguém precisa ficar sabendo, ninguém. Tem um filho lá que está entortando, um filho que está entortando. Bom, todo mundo sabe como entorta, né? Aí pede por ele nem precisa saber que você está pedindo por ele. Então, nós podemos fazer coisas que ninguém nem precisa ficar sabendo. O expositor chega atrasado. Ai, Jesus, abençoe esse nosso irmão tão atrapalhadinho, que ele possa ser um pouquinho mais organizado, não virar o pé no meio do caminho, não é? Não se atrapalhar, parar de ficar conversando com as pessoas no meio da rua. Sabe, vocês podem, ninguém precisa nem ficar sabendo, pode fazer isso. Vamos lá, vamos em frente. Kardec mostra pra gente que fora da caridade não há salvação, não é mesmo? Então, é assim. Quer se salvar, mas salvar do quê? O Emmanuel explica o que é essa salvação. Ele faz uma figura muito bonita, que ele fala assim: se você está num barco e o barco vai afundar e você se salva, você se salvou para quê? Para continuar vivendo, trabalhando, sofrendo, se lascando todinha. Para isso que você se salvou. Porque senão você não precisava ter se salvado. Outra coisa que é muito legal, você acordou hoje, que maravilha, você tem alguma coisa para fazer ainda, porque se não tivesse, você não teria acordado. Sabiam disso? Não teria acordado. Olha só que interessante, não é? Está com 99, hoje eu tive com uma senhora com 99 anos. Mas por que 99? Alguma coisa ela tem que fazer ainda, porque senão já teria ido, né? Olha só. Ah, não, é porque ela comeu, sei lá, comeu aveia a vida inteira. Não funciona, se não tem o fluido vital, se não tem necessidade de encarnar, não tem jeito, porque todo mundo conhece alguém que era super saudável, que estava tão bem, que comia só coisa boa, fazia ginástica, esporte, não fumava, não bebia, não fazia nada, dormia regradamente, de repente foi embora. Não é? Muito bem. Sabe o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. Então a gente pode concluir que o verdadeiro se conhece o cristão, sabe como? Pela quantidade de amor que ele dedica às pessoas. Olha só. E não é só ficar falando meu amor para tudo quanto é lado, porque isso também enjoa as pessoas, né? Isso é meio falso até, né? Mas dedicar amor significa você se interessar por ela, querer o bem dela, fazer algo por ela, às vezes que ela nem sabe que você que está fazendo algo por ela. É isso. O verdadeiro cristão se reconhece por muito, se amar. Vós serão reconhecidos por muito, se amarem. Olha que beleza que é isso, não é?
Bom, tem poesias, os espíritos não cansam de convidar a gente à prática da caridade. Não cansam nunca. Então tem uma poesia da Maria Dolores que fala assim, uma carta, um olhar, uma palavra boa, leve prato de sopa que serene e abençoa, um pedaço de pão, cobertor. Ela vai falando assim um monte de coisinha que a gente pode fazer para convidar a gente à caridade. Ah, mas não precisa, não tem problema se ele não precisar, ele está se habilitando para no futuro precisar, saber como fazer. A pessoa que pede e não precisa, ela já está treinando para a próxima vida. Vocês sabiam disso? O Chico uma vez teve lá em Uberaba uma senhora que o pessoal estava já aflito, que ela já tinha passado 4 vezes na fila da cesta básica, né? Aí falou, Chico, pelo amor de Deus, essa mulher já pegou 4 vezes, fica tranquila, ela nem precisa, ela tem casa de aluguel aqui, fica tranquila, ela está treinando para quando ela precisar saber como fazer. E o pior é que nem precisou de uma encarnação inteira. Poucos anos depois, ela se casou lá com um senhor lá, o senhor deu um piripaque nele lá, tomou as casas tudo dela e deixou ela numa situação difícil. E aí o que aconteceu? Ela precisou pedir. Olha só, pedir sem precisar pode ser um perigo. Bom, não é o que fala, mas o que vive Jesus. Não aponta, sempre ajuda, não julga, compreende. E a cada dia procura ser melhor do que antes. É isso aí. Se fôssemos julgados apenas pelas palavras, acho que a maioria de nós seria santo já, não é? Só pelas palavras. Mas nós somos observados pelas ações. É assim que se reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão. Mas, finalizando, o verdadeiro cristão se reconhece por muito amar. Quem ama pouco ainda está longe do Cristo. Quem ama muito está mais perto. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.